Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus seja sobre vós. Nesta oportunidade que mais uma vez nos reunimos para compartilharmos uma porção da palavra de Deus, muito me alegra o meu coração em estar convosco mais uma vez. Sejam bem-vindos às nossas redes sociais, que tem como propósito compartilhar as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é inerrante, toda a Escritura é inspirada e divinamente inspirada por Deus. A gente percebe quando se familiariza com as Escrituras e busca intimidade nas Escrituras, que o autor das Escrituras é o próprio Deus. Por isso, nenhum homem na história que se levantou contra as Escrituras teve êxito. Muitos na história tentaram destruir as Escrituras. Não teve êxito, porque ela é a palavra de Deus. E o autor das Escrituras é o próprio Deus. Deus usou homens, os inspirou através do Santo Espírito para escrever. Homens de épocas diferentes, muitos deles não se conheceram, mas todos os seus escritos é como um quebra-cabeça, se encaixam perfeitamente em uma sincronia perfeita. Glória! Glória a Jesus. Sejam bem-vindos, o Senhor Deus abençoe. Hoje eu quero compartilhar convosco uma palavra, que tem como tema quatro alicerces para construir o seu lar. 4 alicerces para construir o seu lar. O texto base que vamos nos alicerçar para falarmos dentro desta temática é Mateus, capítulo de número 7, versículo 24 ao versículo de número 27. Se você tem a Bíblia Sagrada em suas mãos, acompanhe conosco a leitura bíblica. Se puderes somar conosco, compartilhando a live para um amigo seu, para que ele também receba a porção da palavra de Deus, você estará contribuindo com o reino de Deus. A ordem de Jesus, e devemos nos sujeitar a essa ordem, em obediência a essa ordem, é pregarmos o evangelho a toda criatura. Em Mateus capítulo de número 28, versículo 19, em diante, Jesus disse, ide e ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Então temos 2 pilares aí, que traz a conotação na nossa mente, no nosso coração, de uma grande responsabilidade que recebemos do Senhor. Esta ordem, ela é para toda a igreja, colocar em praticidade, em exercício na sua vida. As minhas palavras, ela não edifica ninguém, mas as palavras de Deus, ela edifica. Glória a Jesus! Ela edifica e gera na sua vida o benefício,
tá? De atrair para a sua vida todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Mateus, capítulo de número 7, versículo 24 ao versículo de número 27, diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. A sua queda. Meus irmãos, dentro desta leitura bíblica, né, que fala de dois alicerces, né? Então se fala de dois alicerces, fala do prudente e do insensato. O prudente é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Você percebe dentro da exposição do texto, né, que transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa, mas ela não caiu porque ela estava edificada sobre a rocha. Observe que traz o mesmo sentido sobre a casa que foi edificada sobre a areia. O mesmo rio, o mesmo vento, as mesmas tempestades que sopraram sobre a casa que estava edificada sobre a rocha, foram os mesmos que sopraram, tá, contra a casa que estava edificada sobre a areia. Interessante nas duas exposições que Jesus, ele traz o sentido: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é aquele que está edificando. Tá? A conotação de edificar é que está construindo a sua casa sobre uma alicerce. Que alicerce é esse? A rocha. Tá? Isso traz a conotação: aquele que ouve e pratica as palavras do Senhor Jesus. Aqueles que ouvem e não as pratica é o que edificou a casa sobre a areia. Então perceba que a casa que vai ficar de pé, a casa que vai ficar de pé, é a casa que constrói seus princípios, seus valores, tá, nas Escrituras Sagradas. Nas Escrituras Sagradas. Então observe que dentro desse texto eu quero falar a vocês 4 alicerces para construir o seu lar. O seu lar. Você observa que um pedreiro, antes de ele construir, ele constrói os alicerces da casa. Jamais um pedreiro, um profissional na área, ele vai construir uma casa sem colocar os fundamentos, os alicerces dessa casa. Por quê? Porque futuramente esta casa ela virá a ruínas, né? As paredes vão rachar, né? Ela vai desnivelar, porque ela não está edificada, alicerçada, né? sobre bases firmes, bases sólidas. Né? Então você percebe que um pedreiro profissional, ele constrói estas casas sobre alicerce, para que ela permaneça firme. A Bíblia diz, irmãos, que o Senhor,
Ele começou uma boa obra em nós. Oh, glória! Isso aqui é muito forte. Por quê? Porque o Senhor Deus há de aperfeiçoar esta obra na nossa vida. O Senhor Deus, ele não é como os pedreiros no campo da naturalidade humana, né? Muitos começam a construir casas, mas abandona a casa no meio do processo, né? A casa não é concluída, mas eu quero te falar nessa oportunidade. O Senhor Deus, ele começou uma boa obra, ele há de aperfeiçoar, ele há de terminar essa boa obra na sua vida, na sua vida. E a gente pode perceber que o nosso Deus, ele constrói, tá, lares, tá? Então perceba que dentro do nosso lar, dentro do nosso círculo familiar, tá? Nós precisamos levantar um altar, tá? Dentro do contexto da nossa família, dentro do contexto da nossa vida conjugal, precisamos levantar um altar. É preciso, meus irmãos, construir continuamente, tá? Este altar, zelar desse altar, tá? Para a edificação do nosso lar. Como deve ser? Tá? No entanto, a edificação, tá, ela é em vão se você não construir sobre alicerces fortes. Quais são esses alicerces? Eu estou segurando nas minhas mãos, tá? A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Tanto o cônjuge, tá, dentro do seio da sua família, ele deve construir esses alicerces fortes, zelando pela palavra de Deus na sua vida, tá? Zelando pela palavra de Deus na sua vida. Por quê? Porque as Escrituras, é ela que rege as nossas vidas. Somos regidos, governados, direcionados pelas Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas. Tá? Então, a gente precisa entender que quando esses alicerces, tá? Eles darão base para a nossa família. Eles gerarão fundamentos fortes, tá? Mas temos que nos posicionar para entendermos, tá? Entendermos que a nossa vida precisa ser regida pelas Escrituras Sagradas. Como eu já bem frisei, é aquele que ouve e pratica a palavra, é aquele que edifica a sua casa sobre a rocha. Então o texto está dizendo que quando a nossa casa, a nossa vida conjugal, a nossa família está alicerçada sobre os princípios e valores da palavra de Cristo Jesus, pode vir os ventos, pode transbordar os rios, pode bater contra a casa, ela fica de pé. Ela fica de pé. Oh, glória a Jesus! Como você está edificando a sua casa? A paz do Senhor, Manuel. A paz do Senhor a todos os irmãos que estão chegando na live. Oh, glória, permaneça conosco. Deus tem uma palavra para a sua vida. Glória a Jesus. Glória a Jesus. O primeiro alicerce que nós temos que trazer para a nossa vida, que nós temos que trazer para a nossa vida conjugal, para as bases da nossa família, a gente precisa entender que é o alicerce da consagração. Consagração é nos separarmos para Deus. É para Deus. Se consagrar é buscar a presença de Deus para a nossa vida. Automaticamente, algumas coisas da nossa vida
não vão ter capacidade de se manifestar. Por quê? Porque nos dedicaremos totalmente a Cristo Jesus. Quando você lê Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 33, o texto diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que Jesus estava declarando ao enfatizar: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? Ele estava dizendo que é para nós colocarmos, priorizarmos o reino de Deus, colocarmos o nosso interesse no reino de Deus, porque o reino de Deus, segundo as Escrituras, não é comida e nem bebida, mas é gozo, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então perceba que quando priorizamos, tá, nos consagrarmos, nos separarmos para Deus, nós estamos priorizando o propósito e a vontade do Senhor na nossa vida. A nossa mente, ela é iluminada para contemplarmos a revelação da palavra e sermos direcionados pela palavra. O salmista já declarou: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Para o meu caminho. Entenda que as demais coisas, elas só serão acrescentadas na nossa vida quando nos posicionamos em priorizar em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus. Isso implica dizer, meus irmãos, que é priorizar Cristo. Colocar Cristo em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Oh, glória a Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Então, a primeira base da consagração é nos dedicarmos totalmente a Cristo. Tá? Nos dedicarmos totalmente a Cristo. Se nós amarmos ao Senhor, nós amaremos, entenderemos este princípio e este valor na nossa vida. O amor, ágape, tá? Essa força geradora, tá? Essa força geradora de Deus em nós, movida pelo Santo Espírito de Deus, tá? É não vermos o nosso próprio interesse, mas o de outrem. Quando fluímos nessa dedicação, nós nos dedicamos primeiro no interesse do reino de Deus, no interesse de Cristo Jesus, em beneficiar a todos os que estão ao nosso lado e em nossa volta. Primeiro, os de casa. Primeiro, a sua esposa. Primeiro, o seu marido. Tá? Segundo, os seus filhos. Depois, os parentes e depois os demais de fora. Porque precisamos nos dedicar primeiro aos de casa, para depois nos dedicarmos aos de fora. Por quê? Porque se eu não me dedico aos de casa, como me dedicarei aos de fora? Como eu testemunharei das grandezas do Senhor, da sua graça, do seu amor, se eu não fluir dentro de casa, tá? Priorizando o Senhor e o seu reino? Quando assim eu faço, as demais coisas serão acrescentadas na minha vida. Porque há uma promessa, meus irmãos, nas Escrituras, que as bênçãos do Senhor nos acompanharão.
Isso quer dizer que o Senhor não vai te abençoar. Isso quer dizer que você já é abençoado. E é as bênçãos do Senhor que andam correndo atrás de você. Então entenda, se posicione, se dedique a Cristo Jesus, se dedique ao reino de Deus. Quando eu me dedico à minha esposa, quando eu me dedico aos meus filhos, quando eu me dedico ao meu lar, eu estou me dedicando ao reino de Deus. Eita glória! Eita glória! Então, o primeiro alicerce é nos consagrarmos, nos dedicarmos ao Salvador. Segundo, morte ao egoísmo. Eu, como sacerdote do lar, como marido, eu preciso entender que se sou cristão, está em cumprimento na minha vida o que disse Jesus. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, então vem e siga-me. Jesus está dizendo que para mim, segui-lo, ou estar no posicionamento de seguidor de Cristo, primeiro, eu tenho que me esvaziar de mim mesmo. Se eu me esvazio de mim mesmo, o egocentrismo não tem poder sobre a minha vida. Por quê? Porque o segundo ponto é negar a mim mesmo, esvaziar-se de mim mesmo e carregar a cruz. E carregar a cruz. O que é carregar a cruz, irmãos? É suportar as aflições como bom soldado de Cristo Jesus. O que é carregar a cruz? É viver na minha vida o que a palavra de Deus rege em mim para que eu ande segundo o propósito e a vontade de Cristo Jesus. Então, a gente precisa entender que o egocentrismo precisa morrer na nossa vida. Tá? Você como marido, você como esposa, deve entender esse princípio. Quando você lê Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 25, diz assim: marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então entenda que a exortação bíblica, a orientação de Deus é que o marido ame a sua mulher. A referência, a base, é o relacionamento que Cristo tem pela igreja. E o termo aqui, entregou-se por ela, dedicou-se totalmente a ela. Assim também o marido deve dedicar-se totalmente à sua esposa, ao ponto de dar a vida por ela. Por ela. Isto aqui é o amor ágape, o amor de um relacionamento vivo e verdadeiro do marido para com a sua esposa, para com o seu cônjuge, né? Então a gente percebe, meus irmãos, que quando de fato nos consagramos e alicerçamos a nossa vida com este pilar, tá? A gente não vai permitir o egoísmo fluir na nossa vida, tá? Não vai buscar o seu próprio interesse, mas o de outrem, Glória a Jesus. Deixa eu perguntar às mulheres que estão aqui na live, você pode escrever, tá? Deixa eu perguntar a você, o seu marido, ele tem esta atitude, esta posição de dar a sua vida por você? Por você? Eita! Porque Cristo deu a sua própria vida pela igreja
em que ele é Senhor e Rei. Que ele é Senhor e Rei. Ô glória! Quando eu né, alicerço a minha vida na consagração, eu tenho uma devoção ao meu cônjuge. Efésios capítulo 5, versículo 28. Assim também os maridos devem amar suas esposas como seus próprios corpos. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Ame a si mesmo. Então perceba, quem é a pessoa que não ama a si mesmo? Quem é a pessoa que não tem a sua higiene pessoal? Quem é a pessoa que quando está suado, não vai tomar um banho, usa um bom perfume, usa um bom shampoo, um bom sabonete, para que as fragrâncias venham fluir através da sua pele, não se veste bem, cuida da sua barba, cuida do seu cabelo. Então você vai perceber que as Escrituras estão dizendo, assim também os maridos devem amar suas esposas como seus próprios corpos. Ô glória, paz de Cristo, profeta Hélio, Rita e a todos os demais que estão chegando na live, compartilhe. Ô glória a Jesus. Então, assim como eu zelo, assim como eu cuido do meu corpo, assim como eu tenho todo um zelo pelo meu corpo, ainda mais pelo meu cônjuge, ainda mais pela minha esposa. Bendito seja o nome do Senhor. Então, quem é prioridade na minha vida, irmãos? O meu cônjuge, a minha esposa, Ela está acima do meu pai, ela está acima da minha mãe, ela está acima dos meus filhos. Ela só não está acima de Deus. Mas, trazendo aqui para o sentido do texto, ela é a prioridade na minha vida. É a ela que eu devo dedicar a minha devoção. Assim como eu zelo do meu próprio corpo, eu devo zelar e cuidar da minha esposa. Ô glória a Jesus! Ô glória a Jesus! Segundo alicerce, para a construção do meu lar, debaixo de princípios e valores de Cristo Jesus. O segundo alicerce é a convicção. Se você não estiver para algo, você não se apaixona por qualquer coisa. Então você precisa entender e compreender que eu preciso ter convicção que eu amo o meu cônjuge, amo os meus filhos. Eu preciso ter convicção que, em primeiro lugar, se eu honrar a Deus, se eu honrar as Escrituras, eu honrarei o meu cônjuge e honrarei a minha família. A minha família. Então eu preciso, ser apaixonado, amar profundamente, dentro dos alicerces e das bases das Escrituras. Então eu terei convicção que tudo que eu fizer prosperará. É o que a Bíblia diz: aonde você plantar a sua mão, aonde você colocar a planta do seu pé, prosperará. José foi espancado, jogado num poço, foi vendido pelos seus irmãos por causa da inveja. Foi vendido para a casa de Potifar, foi assediado, foi parar numa prisão, e da prisão vocês vão perceber que Deus exalta José. Sabe por quê? Porque José tinha convicção quem era o Deus
de seu pai. A Bíblia diz que tudo que José, no Egito, tocava, prosperava. Prosperava. Bendito seja o nome do Senhor. Tá? Deve haver algo definitivo para fazer. Isso aqui diz respeito, tá, à sua família. Tá? Eu devo me dedicar à minha família. Tem que haver uma dedicação à minha família. Eu te pergunto, varão, você está se dedicando à sua família? Você está remindo tempo para passar momentos com a sua família? Então eu preciso entender que precisa haver uma dedicação quanto a mim, que sou marido, quanto a mim, que sou sacerdote do lar, tá? Eu preciso me dedicar à minha família. Não permitir que outras coisas fúteis, tá, roubem o tempo de estar ao lado da minha esposa e da minha família. Segundo, disciplina familiar. Tá? Isso diz respeito à disciplina familiar. Disciplina aqui é eu priorizar. Tá? É eu priorizar, tá, em estar com a minha esposa e com a minha família, tá? Me dedicando, tá, dentro de um padrão organizacional. O momento de adorar a Deus, o momento de compartilhar as Escrituras juntos, o momento de sair, né, para uma praça, para um cinema, né, ali ter aquele momento em família. Não permitir, às vezes, que os celulares, né, os celulares roubem o tempo de estarem juntos. Né? Hoje, né, o aparelho celular ele tem sido um grande vilão de aproximar pessoas, aproximar o marido da esposa, aproximar o cônjuge dos filhos e os filhos do cônjuge. Né? Às vezes você está na mesma casa, mas estão separados. Você já pensou sobre isso? Você já refletiu sobre isso? Então precisa haver uma disciplina dentro do lar. Dentro do lar. Tá? Precisam jejuar juntos, precisam orar juntos, precisam compartilhar as experiências um do outro durante o dia, compartilhar com os filhos das experiências, né? Conversarem sobre algo comum do dia a dia, né? Manifestar o desejo do coração, né, ao seu cônjuge, né? E compartilhar projetos, é se disciplinar, tá? É se autodisciplinar. A gente percebe, né, para quem trabalha, né, na forma CLT, como eu trabalho, a gente passa mais tempo no trabalho do que dentro do lar. A gente passa mais tempo com os colegas do trabalho do que com a esposa e os filhos dentro do lar. Você já refletiu sobre isso? Você já pensou sobre isso? Né? E a gente precisa imaginar aquelas pessoas, os caminhoneiros, né, que às vezes saem na segunda, só volta no sábado, às vezes na empresa carrega no domingo e viaja na segunda novamente. Imagine como é a esposa, né, de um caminhoneiro, como ela vive, a solidão em que esse cônjuge vive. Né? Então é algo que precisa se refletir, pensar, tá? Pensar. Não se deve negligenciar o tempo com seu cônjuge, o tempo com a sua família. Né? Traga à sua memória só aquilo que te traz esperança. É o que a gente precisa trazer à nossa memória. E isso vai gerar o quê, irmãos? Uma devoção familiar. Uma devoção familiar. Tá?
Hoje tem muitas coisas roubando o tempo, tá? Da família estar junto. Da família estar junto, né? Hoje os índices de divórcio são gigantescos. As crises conjugais são gigantescas devido a essas falhas. A essas falhas. E eu quero com isto trazer, tá? Trazer à tua memória, ao teu coração, para que você reflita e pense sobre isso. Tá? Não permita o relacionamento de vocês se esfriarem. Isto aqui traz um entendimento que a gente precisa fazer uma leitura do ambiente, tá? E o ambiente que eu estou frisando aqui é o lar. O lar enquanto cônjuge, o lar enquanto família, tá? Relacionamento do cônjuge com os filhos. Você precisa fazer uma leitura. Como está a minha vida conjugal? Como está a minha vida familiar? Eu tenho, de fato, me dedicado à minha família? Você, como marido, tem se dedicado à sua família? Você, quanto esposa, tem se dedicado à sua família? Reflita, pense. Tá? Quanto à felicidade, a gente precisa entender. Primeiro Cristo. Segundo, tá? A esposa deve priorizar o marido deve priorizar a esposa. Depois, tá? A igreja. E depois o chamado. Porque se eu não cuido da minha casa, da minha família, que membro de igreja eu serei? Que obreiro eu serei? Que servo de Deus eu serei? Que chamada de Deus eu vou apresentar aos demais? Se eu não priorizar a minha família, tendo como base alicerce Cristo, a rocha, tendo como base alicerce a palavra de Deus para reger e conduzir a minha vida dentro dos princípios e dos valores que a palavra de Deus me orienta, me direciona para que eu possa me portar e andar. Oh, glória a Jesus! Tá? E a gente precisa entender, irmãos, quanto a felicidade precisa muito haver renúncia, tanto do marido quanto da esposa. Ambos precisam viver renúncias. Tá? Em relação ao quê, pastor Araquém? Em relação ao perdão. Tá? Em relação ao perdão. Deixa eu te perguntar, varão, você é perfeito? Deixa eu te perguntar, varoa, você é perfeita? Tá? Porque se ambos são perfeitos, manifesta aqui que eu vou fazer uma oração por você, porque você não é digno de estar na terra. Você já é para estar habitando nas mansões celestiais em Cristo Jesus. Tá? Se você chegou à estatura de varão ou de varoa perfeito, eu quero orar por você. Tá? Para Jesus já levar vocês para o céu. Porque até onde eu entendo, João, quando ele escreve na sua epístola, ele diz, filhinhos, não sabemos o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, então haveremos de saber o que havemos de ser. Porque assim como ele é, nós seremos. Tá? Perfeição, irmão, só no céu. Enquanto isso, o processo da palavra está acontecendo na nossa vida. Então, em relação ao cônjuge, nenhum dos dois é perfeito. A palavra de Deus está trabalhando, processando, forjando caráter, temperamento e personalidade. Então, em relação ao cônjuge, você precisa entender acerca do perdão. Isso tem que haver renúncia em ambos. É só o marido que erra? Não.
A esposa também erra. Agora eu preciso ser humilde o suficiente, tendo como crivo, tendo como plumo para a minha vida a palavra de Deus. É ela que julga o nosso caráter, o nosso temperamento e o nosso padrão de comportamento. Tá? Ah, pastor Araquém, mas julgar, tá? Julgar é lícito e julgar é fundamentado nas Escrituras. O que a Bíblia condena é o julgamento hipócrita. Tá? Mas a Bíblia nos exorta, se nós formos julgar, tem que ser julgado segundo a reta justiça. A reta justiça é a palavra de Deus que vem em confronto com a nossa vida, trazendo o que está fora, tá, da nossa vida, tá? Trazendo o que está fora para o centro, para o lugar. E a gente precisa entender isso. Então você precisa perdoar a sua esposa. Você precisa perdoar o seu marido, né? Quando houver, tá, alguma fabilidade dentro do processo da união conjugal. Tá bom? Entenda e compreenda isso. Porque até então, se eu não perdoar, eu não serei perdoado. Eu não serei perdoado por Deus. A ausência de perdão cria uma barreira entre Deus e o homem. Então eu preciso me posicionar. Pedro perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar? 7 vezes? Jesus disse: não, Pedro. Não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7. Quantas vezes for necessário, perdoe. Porque com a medida que tu medirdes alguém, no caso aqui que estamos trazendo uma exposição para a vida conjugal, para a família, para o lar, o seu cônjuge. Na medida que tu medirdes o teu cônjuge, você será medido também. Lembra das palavras do Senhor Jesus. Ele declarou estas palavras, né? Aquilo que quer que os homens vos façam, fazei-vos também. Você quer misericórdia para a sua vida? Exerça misericórdia. Você quer compaixão para a sua vida? Exerça compaixão. Exerça compaixão. Tá? Entenda e compreenda isso. Quando você se compadece de alguém, você também é compadecido por alguém. Bendito seja o nome de Jesus. Então entenda, enquanto o relacionamento conjugal, o perdão precisa estar presente. Precisa estar presente. Bendito seja o nome do Senhor. Tá? Deve haver algo definitivo para não fazer. Tá? Então entenda, deve haver algo definitivo para não fazer. Tá? Primeiro, a respeito do seu linguajar. A Bíblia nos exorta a não sair nenhuma palavra torpe da nossa boca. Então, respeite o seu cônjuge. Respeite. Nunca pragueje. Nunca amaldiçoe. Nunca distrate com palavras o seu cônjuge. Tá? A Bíblia nos exorta a termos uma linguagem sã. Tá? O que deve fluir da nossa vida é uma linguagem sã, sadia. Tá? A gente precisa entender que quando a nossa linguagem é sadia, você não trata mal por mal. Se porventura o teu cônjuge está com raiva, está irado, né? Ela demonstra esse tipo de comportamento, alguma coisa aconteceu para deixar ela ou ele nesse estágio. Então antevenha, vigie, procure primeiro acalmar os ânimos. Tá? Segundo, depois que os ânimos são acalmados, pergunte o porquê. Tenta identificar o porquê o comportamento do seu cônjuge. Tá?
Se você percebe que alguém está com raiva, está irado, está alterado o seu humor, o seu temperamento, alguma coisa aconteceu para que a pessoa ficasse, tá, no estado em que está. Andarão dois juntos se ambos não estiverem de acordo? Brigarão duas pessoas se só uma pessoa falar? Não, irmãos, não. Então, espere os ânimos se acalmarem. Depois sentem e dialoguem. Tá? Porque eu nunca vi duas pessoas brigando, o final da briga dá bons frutos. Nunca vi. Tá? Mas quando duas pessoas têm diálogo acerca de controvérsias, acerca de uma problemática que se instalou, a solução vai chegar. A solução vai chegar. Segundo, a respeito da sua maneira de vestir-se. Tá? O homem precisa vestir-se bem. A mulher precisa vestir-se bem. Tá? Eu estou falando dentro do contexto, tá, cristão. A Bíblia diz que a mulher não pode mostrar a sua nudez. A Bíblia diz que a mulher não pode se portar com sensualidade. Com sensualidade. Então a mulher, ela tem que se portar como uma serva de Deus. A mulher tem que se portar de forma decente. Tá? Então a mulher tem que vestir-se bem, assim como o homem também tem que vestir-se bem. Terceiro, no que diz respeito às suas atitudes. No que diz respeito às suas atitudes. Então você precisa entender, tá? Tenha as melhores atitudes com relação ao seu cônjuge. Tá? Declare à pessoa que está ao seu lado que você de fato a ame. Não somente com palavras, mas com atitudes. Porque as atitudes é que falam, não as palavras. Às vezes você declara que ama o seu cônjuge, mas as atitudes reprovam o que você fala. Então, o marido deve declarar à esposa. Mostre atitude. A mulher deve declarar ao marido que o ama. Mostre atitudes. Qual foi a vez que você levou a sua esposa para passear? Qual foi a vez que você levou a sua esposa para jantar fora? Não é no quintal não, irmãos, é no restaurante. Qual foi a vez que você comprou um presente para sua esposa? Fica a dica. Fica a dica. Oh, glória a Jesus. Então você precisa entender e compreender, tá, que a atitude com prática, ela vai falar mais do que as palavras. E isso vai a cada dia aproximar mais o seu cônjuge de você. Porque quando você falar eu te amo, ela vai ter convicção, ele vai ter convicção, tá, no seu interior, que de fato esse amor ele está fundamentado, que esse amor ele é verdadeiro. Ele é verdadeiro. Tá? Então você precisa gerar essas convicções no seu cônjuge. No seu cônjuge. Tá? Gere essas convicções no seu cônjuge. Tá? Mostre para o seu cônjuge os votos, né, que prometeste no altar. Tá? Não tenha receio de declarar ao seu cônjuge que você a ama, que você o ama. Então, o primeiro ponto. Quando é que a mulher sabe que é amada? Quando o marido, de fato, demonstra esse amor.
Quando, de fato, ela vê no marido que ele está disposto a morrer por ela. Quando é que o marido sabe que a mulher... quando o marido sabe que a mulher o ama de verdade? Quando, de fato, ela é submissa ao seu marido. Quando ela o respeita. Quando, de fato, ela está do lado dele, governando lá, auxiliando em tudo que o marido faz. Ele se sente amado. Ele se sente respeitado. É como uma força motriz na vida do marido. Tá? Um de fora pode até não acreditar em você. Você não está nem aí. Mas se a sua esposa declarar a você que não acredita em você, que você é um fracassado, que você não vai chegar longe, tu já morreu, irmão, no caminho. Mas se a tua esposa ela é uma força motriz para te motivar, meu filho, tu chega longe. Entendam isso, mulheres. Oh, glória a Jesus. Tá. Terceiro alicerce. Tá. Terceiro alicerce para construir o seu lar. Oh, glória a Jesus. Compromisso. E aí, varoa, tu tem compromisso com o teu varão? E aí, varão, tu tem compromisso com a tua varoa? Tá? Então a gente precisa entender. Casamento é uma aliança. Tá? Casamento é um compromisso que um fez com o outro. E deve ser zelado desse compromisso. Por quê? Porque o Senhor Deus foi testemunha, tá, desta aliança. A igreja foi testemunha desta aliança. O reino das trevas também foi testemunha dessa aliança. Tá? Então tenha compromisso com a sua aliança com o seu cônjuge. Tá? Para com os valores que valem a pena. Para com os valores que valem a pena. Terceiro, para caminhar vitoriosamente. Varão, valorize a mulher que Deus colocou do seu lado. Tá? Você é a força motriz, tá, para incentivar, a apoiar a sua esposa a crescer. A crescer. Tá? Como mulher, tá? Como se a sua esposa quer fazer uma faculdade, que você incentive e motive. Se ela tem um sonho e deseja alcançar algo, que você seja essa força motriz que incentive a sua esposa. Da mesma forma, a esposa para com o marido. Tá? Por quê? Porque assim ambos vão crescer vitoriosamente. Vitoriosamente. Maria de Fátima. Tá? Eu não sei qual foram as suas experiências. Pelo visto, experiências muito ruins. Né? Muito ruins. Né? Mas não desista. Casamento, ele é uma bênção, uma dádiva de Deus. Tá? Uma dádiva de Deus. E também um desafio vivê-lo. Se formos regidos pelas Escrituras, crescermos nas Escrituras, para que o nosso lar venha a ser alicerçado, nós teremos êxito. Nós teremos êxito. Tá? Quarto alicerce, irmãos, a comunicação. Tá? O quarto alicerce, tá, para construir o meu lar é a comunicação. Não tem como duas pessoas viverem em um lar sem comunicação. Ah, pastor, e os mudos e surdos? Tem a linguagem de sinais. A comunicação ela não é só verbal. Tá? Então, o mudo, o surdo, tem a linguagem de sinais.
né? Eles se comunicam. É você demonstrar o sentimento do teu coração para com o seu cônjuge. Para com o seu cônjuge. Você deve aprender a discutir sem discutir. Você deve aprender a discordar sem se zangar. Você deve aprender a falar sem animosidade. Tá? Você precisa ter essa habilidade dentro do seu relacionamento. O que não pode acontecer é não haver comunicação. Tá? Você precisa saber sobre o que falar dentro do seu relacionamento. Tá? O que o seu marido gosta? O que a sua esposa gosta? O que Deus gosta? Entre essas três perguntas que eu fiz a vocês, tá? Se eu entender o que Deus gosta e as diretrizes que ele deixou na sua palavra para que o homem cumprisse, para que a mulher cumprisse, não tem como dar errado. Tá? Agora eu quero usar o texto, o versículo que está na Bíblia, que diz assim: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Seja todo casal mentiroso diante das verdades escriturísticas. Que Deus tenha razão dentro do meu relacionamento conjugal, dentro dos critérios da orientação que ele deixou para que um cristão vivesse em comunhão, em animosidade, em alegria, um com o outro. Tá? O que o teu marido gosta? Você sabe? O que a tua esposa gosta? Você sabe? O que Deus gosta? Você sabe? A gente leu no início que buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Qual é a orientação de Deus? Buscar em primeiro o reino de Deus. Aqui, irmãos, está toda a orientação de Deus para a vida conjugal. Sabe por que nosso relacionamento às vezes entra em crise? Sabe por que o nosso relacionamento às vezes entra em conflito? Sabe por que o nosso relacionamento esfria? Sabe por que às vezes estamos dentro do lar com o nosso cônjuge, mais distante um do outro? Porque não priorizamos as orientações de Deus para o crescimento, a animosidade, a alegria do cônjuge, para que a paz, o gozo, a alegria do cônjuge flua. Flua. Tá? Por quê? Porque quem está governando é o meu ego. Tá? O marido olha e diz assim: não, eu tenho razão, você está errada. Ela diz: eu tenho razão, você está errado. Né? Traduzindo, os dois estão errados. Os dois estão errados. Tá? Na ausência de um do marido no relacionamento, abre-se portas. A ausência da mulher no relacionamento para com o marido, abre-se portas. Quem estão abrindo essas portas? O cônjuge. Por quê? Porque de fato não se esvaziou de si mesmo. De fato não estão carregando a cruz, que é a responsabilidade de cuidar um do outro. A responsabilidade de dedicar-se um ao outro. Um ao outro. Procure saber o que o seu marido gosta. Procure saber o que a sua esposa gosta. E dentro dessa mutuabilidade, né, dentro desse consentimento mútuo, tá, vocês venham
viver, tá, as diretrizes que Deus estabeleceu sobre a vida de vocês. E a gente precisa entender que para o nosso lar ter alicerce, eu preciso priorizar Deus dentro do lar. Eu preciso priorizar Deus na minha vida. Se todo esposo, se toda esposa priorizar Deus, irmãos, o cônjuge será mais feliz. Por quê? Quando as crises se estabelecerem, resolverão essas crises, os dois juntos. Não ficarão um apontando para o outro quem é o culpado, tá? Discutindo sobre os problemas. Tá? Os problemas, eles vão surgir, eles vão acontecer. É impossível viver sem dificuldade, sem passar por privações, sem passar por tribulações, sem passar por escassez. É impossível viver sem que estas coisas aconteçam na nossa vida. Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições. Jesus está dizendo, vão me servir, vão ser cheios da minha presença, vão ser movidos pela minha palavra, direcionado por mim, mas vocês vão ter aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci. Jesus é o referencial. Jesus está dizendo, eu, como verbo da vida, como Messias prometido nas Escrituras, em que pregaram os salmos, em que pregaram os profetas, em que pregaram a lei, ao meu respeito, eu passei por aflições, mas eu tive bom ânimo, porque a minha fé, a minha vida estava conduzida pela vontade do Pai. Jesus deixa, irmãos, a receita para nós termos sucesso. Não desiste, Maria de Fátima. Não desiste. Tá? Deus não desiste de você. O amor de Cristo pela igreja é o amor verdadeiro. Jamais Jesus vai desistir da igreja. Tá? Então a Bíblia diz que o marido deve amar a mulher como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Tá? Jesus, o eterno Deus, ele sustenta o amor que ele declara. O marido deve sustentar o amor que ele declara para a esposa. A esposa deve sustentar o amor que declara para o marido. Tá? O meu conselho, Maria, a todos que estão aqui na live, é que façam uma reflexão sobre a sua vida. Como está a sua vida com Deus? De fato, o Senhor governa a sua vida? De fato, Ele é Senhor sobre a sua vida e você é servo de fato de Cristo Jesus? Faça essa reflexão. Tá? Faça essa reflexão. Tá? Tenha como exemplo o Senhor da glória. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Palavras do Senhor Jesus. Ele está dizendo, as aflições existem. Mas por que Jesus venceu? Porque ele estava sujeito à vontade do Pai. A vontade do Pai. Ele cumpriu toda a vontade do Pai. Tá? Então, é só um momento. É só um momento. O Senhor Deus te dará vitória. Consulte a Deus, busque a Deus, e Ele falará com você. Oh, glória a Jesus. Tá, irmãos? Então, o verdadeiro segredo para ter um bom lar, tá, é uma ótima vida familiar. É fazer com que o Senhor Jesus Cristo seja a pedra angular do seu lar, da sua vida conjugal, da sua vida familiar. Tá? Se tudo está ligado a Ele corretamente, Ele vai manter tudo junto. Sabe qual é a questão? É que nós não queremos nos esforçar. Tá?
precisamos nos esforçar. Quando Josué sucedeu a liderança de Moisés, o Senhor Deus falou várias vezes a ele: esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. Se você ler Josué capítulo 24, versículo 15, Josué diz: se vocês quiserem servir os deuses dos amorreus, sigam. A quem servir os vossos pais, sigam. Mas escolha hoje a quem servis. Se é o Deus dos amorreus ou o Senhor vosso Deus. Eu, porém, e a minha casa, serviremos ao Senhor. Observe, Josué tinha posicionamento como sacerdote, como líder, e a sua família estava com ele, seguindo o seu governo, a sua liderança, e viu em Josué o Senhor. O Senhor. Você tem essa postura? Você segue essa diretiva do Senhor? Eu pergunto a você nessa oportunidade. Deus não erra, irmãos. Quem erra somos nós. Deus não falha. Quem falha somos nós. Tá? Deus não desanima. Quem desanima somos nós. Deus não desiste. Quem desiste somos nós. Não desista do seu cônjuge. Não desista da sua família. Tá? Se encha de Deus e olhe para o seu lar com a perspectiva de Deus, não com a sua. E você verá, tá, a orientação de Deus, como você deve se comportar e se portar diante dessas dificuldades. E você terá vitória em um nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Então está aqui os 4 alicerces para você ter um lar vitorioso. Um lar vitorioso. Tá? Você tem aqui 4 alicerces para ter uma vida familiar feliz. Feliz. Isto aqui não quer dizer que você não passará dificuldades, lutas, tribulações, dificuldades. Isto aqui vai trazer maturidade à sua vida, à nossa vida, para que em meio a essas circunstâncias, a alegria não saia, a comunhão não saia, o gozo não saia da sua vida. Porque demonstramos que somos felizes nas circunstâncias difíceis, irmãos. Demonstramos que amamos nas circunstâncias difíceis. Demonstramos que zelamos um do outro nas circunstâncias difíceis. Na bonança tudo é fácil. Na bonança é fácil se alegrar. É fácil se regozijar. Então, entenda isto. Entenda isso. Compreenda, em nome do Senhor Jesus, que a tua mente seja aberta, o teu coração venha receber entendimento, e a luz do Senhor brilhe e nasça sobre você nessa oportunidade, diante desta mensagem de Deus para a tua vida. Não desista do seu lar. Como é que a Bíblia diz que a mulher ganha um marido descrente? Sem usar as palavras. Foi Spurgeon que diz: pregue. Se possível, use palavras. As palavras que nós cristãos usamos é por de fora. Mas por de dentro, a gente prega com o nosso comportamento. A gente prega com a nossa postura em Cristo. A gente prega sem palavras, demonstrando o amor, demonstrando o cuidado e o zelo com atitudes. Tanto o homem quanto a mulher, dentro da união conjugal, é assim que pregam dentro do lar.
Como o cônjuge prega para os filhos? Com atitudes. Porque os filhos não ouvem as palavras, mas os filhos percebem as atitudes do cônjuge. Eita glória! Eita glória! Eu quero deixar esta palavra para o seu coração. Eu quero deixar esta palavra direcionada a você, para a sua vida conjugal e para a sua família nesta oportunidade. A sua casa está edificada sobre a rocha ou sua casa está edificada sobre a areia? Tá? A casa que está edificada sobre a rocha é o que ouve a palavra e pratica. A casa que está edificada sobre a areia é o que ouve a palavra, mas não as observa. Tá? O vento vai soprar, a tempestade vai soprar, tanto na casa que está edificada sobre a areia, quanto na casa que está edificada sobre a rocha. Mas a que fica de pé é a casa espiritual que ouve e obedece a palavra de Deus. Eu quero que você reflita, eu quero que você remoa esta palavra, guarde no seu coração, e Deus fará grandes coisas na sua vida. Deus fará grandes coisas na sua vida conjugal e na sua família. Confie de fato no Senhor. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como o Senhor está em volta de Jerusalém, assim como os montes estão em volta de Jerusalém, o Senhor está em volta do seu povo. Amém? Esta mensagem ela vai ser salva, vai ser colocada no canal do YouTube e também no meu Facebook, DK Araquém Cavalcante. Você pode ir lá, ouvi-la do começo e ser edificado, abençoado com a palavra de Deus. Compartilhe esta mensagem com os seus amigos e Deus vai abençoar a sua vida. Mais ainda do que abençoar. Amém, irmãos? Fique na graça e na paz de Cristo Jesus. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus entre no meio da tua vida conjugal, no meio da tua família e faça uma obra extraordinária, movida pela sua fé nele, por ele e para ele, para que o seu nome seja glorificado. Oh, glória. Senhor, abençoa todos que entraram na live, permaneceram na live. Abençoa todos, Pai, que de uma forma oculta assistiram a live. Pai, abençoa suas vidas conjugais, abençoa suas famílias, abençoa a porta de emprego, Pai, que gera provisão dentro da sua casa. Pai, que eles entendam os princípios e os valores para que o seu lar, sua vida conjugal, a sua família venha desfrutar, Senhor, venha desfrutar do gozo, da alegria e da paz, de habitarem com o Senhor e no Senhor. Assim eu te peço sobre a vida de cada um, em o nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amanhã estaremos aqui, mais uma vez, trazendo uma porção da palavra de Deus para a sua vida. Graça e paz.